Boa tarde, gente. Tudo bem? Para mim é uma nova experiência não ter o retorno, né? E como eu sou ruim de piada, também eu não vou. Eu sempre gosto de ouvir, né? Mas como vocês não. Eu não vou conseguir ouvi-los, né? Então não tem esse problema. Muito bem. Hoje eu venho falar um pouquinho sobre o que é fruto da minha pesquisa acadêmica e profissional nos últimos anos, eu diria que dos últimos 10 anos, né? E o marco do Snowden, ele acaba sendo essencial para a minha carreira também, né? E aí eu trago o tema chamado paradoxo da privacidade, né? Aí eu tento trazer o paradoxo dentro do que é tão complexo entender o que é privacidade nos dias de hoje, né? Na minha época, e aí é o saudosismo, né? A privacidade era bem demarcada e eu sabia muito bem o que era público e o que não era público. Mas hoje, diante de tudo que foi misturado dentro da nossa vida cotidiana, é muito difícil entender o que é privado e o que é público. Sobretudo quando a gente vai tentar compartilhar um pouco da nossa vida, né? Então eu trago o principal aqui, o amarelão aqui, o paradoxo da privacidade, dentro dessa complexidade do que é entender a privacidade nos dias de hoje, né? E o que fica muito claro para mim, diante das pesquisas que foram feitas, é justamente o que eu trago menor ali, que é como o mercado de dados pessoais está modulando nossas vidas, né? E esse entendimento, ele nos traz ali diversas consequências. Algumas legais, outras consequências que são técnicas. E aí eu vou me apegar nas técnicas, que diretamente impactam as nossas vidas no nosso cotidiano. Então, para quem não me conhece, tem várias pessoas que eu conheço aqui, mas para quem não me conhece, termino o doutorado há 2 anos atrás, justamente com esse tema, né? E aí é onde sai um livro chamado Colonialismo Digital, que eu falo um pouquinho mais à frente. Mas eu sou profissional da área de tecnologia há 30 anos, e depois de um tempo de vida eu parti para as questões na academia, sobretudo na área de comunicação social e também em ciências sociais, a qual eu sou doutor em ciências humanas e sociais, né? Então, minha formação é técnica, mas depois eu parto para uma questão mais de reflexão. E aí eu tenho uma carreira que ela se divide dentro da academia, ela também está contemplada como consultor e profissional dentro do mercado também. Então, o primeiro slide para a minha apresentação é justamente o momento em que nós acabamos sendo envolvidos por uma camada lógica, né, que a internet e a web, sobretudo a web, nos trouxe, né? E essa camada de entretenimento, muitas vezes, uma camada que é profissional, ela nos fez, em muitos momentos, não entender a sua complexidade e tão pouco os reflexos que ela nos trouxe na nossa vida. E foi uma coisa muito invasiva. A gente não teve tempo de ler termos e condições. Né? Até mesmo porque eles mudam, né? E sem o nosso consentimento muitas vezes, né? Mas estamos envolvidos e essa complexidade ela nos trouxe também uma certeza de confiança na tecnologia. Então, no momento que você sobe uma foto íntima sua, pessoal, familiar, você não está questionando, né, de fato, quais seriam as consequências que aquela foto deixa de ser ali privada e passa a ser pública. Porque você confia na tecnologia. Então, a tecnologia ela nos trouxe esse sentimento, né? Dentro de um mundo e de uma sociedade de risco, a confiança. Então, a gente confia em qualquer aplicativo que uma pessoa hoje te oferece. Poxa, estou com uma dificuldade enorme de idioma. E é verdade isso, não é só uma história não. Mas aí me trazem vários aplicativos que vão resolver o meu problema. Talvez, né? Mas o uso dessas ferramentas ou desses aplicativos me traz consequências, algumas delas imediatas e outras eu vou entender mais lá à frente, né? Então vivemos num mundo em que os aplicativos resolvem todos os nossos problemas, amorosos, de idiomas e quaisquer outros, e nós confiamos neles.
E ao instalarmos, né, aí a gente já tem uma série de consequências que não estão claras para a gente. Então, eu trago essa primeira imagem porque vivemos num mundo em que só enxergamos benefícios dentro da tecnologia. Me permitam, eu vou avançar um slide para que eu traga aqui alguns questionamentos, e é o que de fato me incentiva cada vez mais pesquisar acerca dessa perspectiva de privacidade, né? Eu trago duas hipóteses aqui. Desde o surgimento comercial da internet em paralelo com a web, lembrando que internet não é a mesma coisa para a web, né? Internet é uma coisa que já tem aí mais de 50 anos e a web ela surge na década de 90, né? A web é uma camada de aplicação e a internet é uma camada de infraestrutura. A partir do momento da década de 90 que a internet se torna comercial e aí também no rabo dela vem a web, eu trago duas provocações para a gente refletir aqui sobre a privacidade. Primeiro, o que eu constato? A presença das empresas de coleta de dados na formulação dos padrões de protocolos de funcionamento da internet favoreceu a ampliação dos mecanismos de identificação. Isso vai ficar mais claro no próximo slide. Então, as minhas pesquisas, ela trouxe o seguinte: a web ela não evolui por necessidades apenas técnicas. A web ela evolui, e aí a evolução se dá diretamente pelos protocolos, né? Por uma influência de mercado. Que mercado é este? O mercado baseado em dados. Tá? Com o avanço da economia baseada em dados e a concorrência acirrada das grandes plataformas, essas empresas ampliaram seus dispositivos de coleta. E aí eu venho chamar a atenção há 30 anos atrás, em que o Google era apenas uma ferramenta de busca, né? E hoje é uma gigante. Então, essa hipótese ela está justamente no mercado concorrente pela busca de diferentes, diria, sensações, não é o termo correto, mas sinais vitais nossos. Porque quanto mais essas empresas nos compreendem e entendem as nossas necessidades ou as possíveis criações de necessidades, mais elas estarão à frente dentro de uma concorrência que, na verdade, é um oligopólio, não é uma concorrência ampla. É um oligopólio, né? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, e a minha pesquisa traz, e no livro ele está muito claro isso daqui, né? A Google, que era uma ferramenta de busca no final da década de 90, ela começa a adquirir empresas que coletavam outros tipos de sentimentos, além do que a pessoa está buscando naquele momento, para que ela compreendesse mais a necessidade de uma pessoa. Então ela passa a comprar, por exemplo, uma empresa de entretenimento, que hoje é a maior empresa de streaming, né, que é o YouTube. Tem uma ferramenta de e-mail que é mais utilizada por empresas e por pessoas, né? Aí pessoas é o CPF mesmo. E aí ela vai comprando outras empresas, né? Compra a maior empresa de wearable, né? De tecnologias vestíveis, a Fitbit americana, que ali, ela além de saber o que eu estou buscando, o que eu estou assistindo e com quem estou me comunicando, ela sabe se eu tenho algum problema cardíaco, ela sabe se eu faço ou não exercício diário, porque a Fitbit fora do Brasil é a maior empresa de coleta de dados biométricos ou de comportamentos ali de saúde, né? Muito bem, mas aonde é que se dá isso? Isso aqui eu vou falar um pouquinho mais à frente. Eu vou voltar naquele slide que eu pulei. Aqui eu faço uma timeline de como as coisas elas se dão dentro da perspectiva de coleta de dados. Tá? A internet, como a conhecemos hoje, que é hoje seguida num padrão chamado modelo TCP/IP, surge na década de 70 dentro de um programa de pós-graduação, né, americano. E ali, aquele conjunto de protocolos que nos permitem hoje utilizar várias ferramentas, ele é criado dentro de uma perspectiva já de coleta de dados, né? A primeira coleta, ela se dá por logs. Na década de 70 já existia, então sabia-se quem acessou determinado recurso, determinado servidor, por quanto tempo ficou, né? Porque a internet, e aí entendia-se dentro da minha pesquisa,
que ela surge como a mesma lógica do billing, do que a gente tem na telefonia. Né? Quando você recebe sua fatura, você tem lá o tempo que você falou com outro número, enfim, qual foi o dia, era essa lógica. Isso muda já na década de 90, na comercialização e o que eu diria, a privatização da internet. Né? E aí surgindo os primeiros mecanismos web. Né? Surgiu no navegador, que nos permitia ali ter sensações diferentes, além do envio de e-mail, do envio de mensagens ou do compartilhamento de arquivos. E aí surgem as primeiras ferramentas de rastreamento. E aí eu chamo de web tracking, que são os cookies, que é a primeira ferramenta web de rastreamento, que potencializa ali os logs. Né? Então ele tinha... E os cookies, eles não são ruins, tá, gente? Eles são necessários para o funcionamento. Mas como eles estão sendo utilizados, esse é o problema. Então a gente tem os cookies, temos as web tags, que aí eu não preciso ser invasivo e depositar arquivos, mas eu coloco rotinas dentro de uma página que vai me fornecer informações para servidores terceiros, e os pixels. Eu poderia falar mais uma dezena. Isso eu traria um retrato da década de 90. Tá? No início dos anos 2000, e aí toda aquela questão do bug do milênio, a gente tem uma evolução, tanto de máquina quanto de tecnologias de linguagem de programação, que nos permitiu ter ferramentas avançadas e o surgimento e ampliação das ferramentas que hoje nós utilizamos, como lá no início, os videoblogs, os blogs, né? A internet banda larga, que deu uma outra experiência. Porque aqui, até a década de 90, a internet ela é um broadcast. Ela não tinha diferença de outros mecanismos de comunicação, como rádio e TV. Né? Era um servidor que propagava para várias outras pessoas. Né? Na década de 2000, ou no início desse milênio, isso muda. A capacidade de um canal de retorno permitiu e ampliou que essas empresas também pudessem, em tempo online, entender os sentimentos das pessoas. E ali a gente tem uma outra lógica, que é de armazenar o que essas pessoas estão fazendo. Então a gente tem aqui o surgimento de grandes bases de dados. Né? Isso rapidamente evolui. No início de 2000 ainda, a gente tem mecanismos para cruzar essas bases de dados. E aí eu já estou lembrando a vocês aquela lógica. Tem lá uma ferramenta de busca que entende o que a pessoa está buscando, uma ferramenta de streaming que busca ou que entende o que aquela pessoa está querendo se divertir ou não. Eu tenho uma ferramenta que ali sabe o comportamento de saúde daquela pessoa. Isso começa a ser cruzado, né? A mineração, vão surgindo outras áreas dentro da tecnologia, né, que hoje estão fortemente em evidência, mas eu tenho uma lógica de cruzar os dados ou as bases de dados que eram segmentadas para o que hoje a gente está vivenciando, que é a utilização da inteligência artificial como uma camada mais autônoma nesse processo. E o mais interessante da inteligência artificial, e aí tem que me controlar, que o professor tem esse problema, né? Ainda mais quando o aluno não pode perguntar, aí a gente fala pra caramba. Qual que é o grande detalhe da inteligência artificial? Os programas, eles não são mais iguais dos programas feitos há anos atrás. Antes, quem desenvolvia programas há anos atrás pensava só nas instruções de código e como esse programinha se conectava a uma base de dados para alimentá-la ou para consultá-la. Só isso. A inteligência artificial ela muda esse paradigma. E todos esses dados pessoais hoje, eles participam do ecossistema dos programas hoje. Hoje eu não consigo pensar num programa sem pensar em base de dados. Né? Não consigo. Não se iludam quanto a isso. Tá? Muito bem, vou pular esse daqui. Para entender esse fenômeno, monta-se um grupo de estudos dentro da Federal da ABC e a gente tenta entender essa complexidade. E aí eu vou trazer reflexos de alguns deles. O primeiro entendimento se dá no primeiro livro que a gente lança, que é A Sociedade de Controle, onde a gente tenta entender como as tecnologias elas começam a modular comportamentos de pessoas. Isso está muito claro hoje, né? Diante das últimas
notícias, né, que a gente vem acompanhando alguns anos atrás, a modulação ela está dada, né? Então a tecnologia como um componente de modulação. E quando se passa isso, e é uma coisa muito complexa de ser estudada, a gente lança o segundo livro, que aí a gente tem que entender a formulação dessas bases de dados. E aí a gente trata um conceito como as colônias tradicionais, né? Onde você tem lá países com tecnologias desenvolvidas explorando politicamente e tecnicamente países em desenvolvimento. É o que a gente tem hoje. Eles ditam padrões, eles ditam as tecnologias, eles ditam como os países subdesenvolvidos devem seguir as suas vidas. O pior de tudo isso é que os países menos tecnologicamente desenvolvidos não compreendem esse todo poder, tá? E esse poder a gente pode acompanhar, que não é só dentro da tecnologia. A gente consegue acompanhá-lo em outras perspectivas, sobretudo políticas. E aí o caso da última PL 2630, em que as plataformas se manifestam dentro de um contexto político e não apenas tecnológico, né? Bom, eu sei que meu tempo é curto, mas eu tenho um tempinho aqui. 15 anos atrás, a gente começa a acompanhar que toda essa prática, que já não incomoda mais as pessoas, de coleta de dados, a tecnologia ela cria padrões onde o design das soluções elas já são naturais para a vigilância. Vigilância por design. Então, é muito comum que qualquer ferramenta daquelas que eu falei inicialmente, de aprendizado de um idioma ou de relacionamento, por exemplo, você tem uma tela em que você possa compartilhar ali, né, os seus dados, os seus metadados, que já estão cadastrados em grandes plataformas, com a nova aplicação, né? Esse contexto dos 15 anos atrás que eu falei, também surge um fenômeno, e aí tem nomes bonitos, né? Como transformação digital. Transformação digital é um nome bonito. Se eu lançasse meu livro tem ali no Paulo, ali, ó. O Madison ali meteu meu livro ali. Ele não vende, é um desespero, mas se vocês quiserem ajudá-lo ali, ó, tem uns exemplares ali. Mas ele chama colonialismo digital. Isso não excita ninguém. Colonialismo digital não excita ninguém. Mas se eu chamasse transformação digital, eu tenho certeza que teria filas ali para compra do meu livro. Mas esse contexto da transformação digital, que nada mais é, não se iludam novamente, que a externalização de infraestrutura, que é bonito hoje, uma empresa não ter mais servidores, que um profissional de tecnologia não saiba mais montar um servidor web ou um servidor de e-mail, porque está tudo na nuvem. É fácil de utilizar uma ferramenta lá, né? Temos engenheiros de produto, não temos mais pessoas capacitadas, no número mais amplo, de conhecimento técnico. Não temos. E eu estou na academia e tenho propriedade de afirmação desse tipo. Temos engenheiros de produtos. E isso fez com que as infraestruturas concentrassem também naquele mesmo oligopólio das empresas que hoje faturam com coleta de dados. Aqui é uma figura da infraestrutura de cloud computing. 72% de toda a infraestrutura de nuvem está a cargo de 3 empresas americanas. 3 empresas. Então, poder, a gente poderia falar mais uma outra palestra sobre esse poder. Mas aí eu faço alguns questionamentos. Onde esses dados são armazenados e processados? Quem projetou e desenvolveu e opera? Para cliente de cloud computing, quem é profissional de cloud computing? É um desespero quando você constrói uma infraestrutura dentro de uma empresa de cloud, e ali daqui depois de um ano, aquele produto que você configurou, ele é descontinuado, e você se vira para se adaptar o seu produto para a nova proposta que eles estão colocando ali. Isso é um desespero, né? E qual é a influência dessas grandes empresas na formulação, na evolução dos padrões de tecnologia? Tá? Esse avanço em entender cada vez mais ali as pessoas fez com que essas empresas, como eu falei no início, elas tivessem ali o seu poder ampliado de coletas. Eu diria que a Google tem 30 empresas que fazem diferentes tipos de coleta de dados, tá, gente? Diferentes tipos. Então eles entendem muito mais de você do que você mesmo.
Então, por exemplo, a Michelle, que também é uma especialista em privacidade de dados, se ela ficar na minha residência no final de semana, lá eu deixei a chave de casa que eu vou viajar. Em 3 dias, o máximo que ela vai saber de mim é qual a marca da cerveja que eu tomo, qual é o tipo de alimentação que eu tenho e quais são os meus discos, que eu sou um colecionador de discos. 3 dias. Mas se eu deixar o meu celular desbloqueado com a Michelle em apenas um dia, ela vai saber muito mais sobre a minha vida do que fisicamente ela teria acesso. Então, nesse sentido, o que me provoca a lançar esse livro, né? Que é o Colonialismo Digital, onde eu trago toda essa trajetória histórica da evolução dos mecanismos de rastreamento até a formação desses oligopólios, né? Em que hoje nós estamos submetidos. E eu diria que estamos ferrados, né? Porque o estrago é muito grande. E é uma coisa legal de tecnologia que é falar, puta, cara, eu preciso fazer tal coisa para ontem. Geralmente é isso. Faz desse jeito. Mas, cara, esse jeito vai dar problema lá na frente. Faz, depois a gente resolve. Esse, depois a gente resolve, já era. Já era, gente. Vamos usar o WhatsApp. Ele tem problema de privacidade, mas tá todo mundo usando. Depois a gente resolve mudar de ferramenta. Não muda. Esse negócio de deixar para depois, já era. Então, aqui eu faço uma definição do que é colonialismo digital. Uma perspectiva de aprisionamento tecnológico e dentro das práticas coloniais históricas, mas dentro de uma perspectiva do digital. E esse colonialismo, que é mais amplo, ele não é apenas de dados, como o segundo livro que a gente lança, ele tem uma perspectiva muito mais cruel. Muito mais cruel. Tá? E por fim, eu trago aqui como uma grande contribuição. E aí vocês não vão conseguir ler, mas eu vou tentar traduzir e confiem em mim. Vocês confiam na tecnologia, confiem no que eu vou falar aqui. Então, aqui eu tento trazer um comparativo, né? Então tem o modelo TCP/IP, as suas camadas. Para quem não é técnico, existem definições de funcionalidade dentro da arquitetura da internet, tá? Então, como é que uma aplicação vai funcionar, como os dados vão trafegar. Aqui eu tenho uma outra, que é um modelo de referência hoje, que é chamado OSI, né? E as suas camadas, e como ele está comparado com o modelo TCP. E depois eu vou explicando a funcionalidade de cada uma delas, mas o que nos interessa nesse momento é essa última parte, aonde eu apresento de 3 empresas participantes de um oligopólio de 5 empresas, que são todas americanas, quais delas dominam e que ditam padrões de tecnologia, de como as coisas devem funcionar e não, e de tecnologia de aplicação em todas as camadas da arquitetura da internet. 2 empresas hoje são capazes disso. A Amazon e Google. A Amazon e Google vendem internet residencial, não aqui no Brasil ainda, mas nos Estados Unidos vendem a varejo, tem infraestrutura de nuvem e tem a camada de aplicação. O Facebook, ele não está tão amplo, ele tem alguma coisa de entrega, mas ainda é social, alguns projetos pontuais, né? E a Microsoft que tem nuvem, mas não vende internet ainda para as residências. Então, esse é o ecossistema que eu trago dentro de uma perspectiva de colonialismo digital e como britânico, que eu não sou, consegui terminar no meu tempo de 25 minutos dessa apresentação. Agradeço demais. Espero que a minha pesquisa possa ampliar. Ela não define como fim a colonialismo digital. Existem diversas perspectivas, mas eu acredito ser um trabalho que permita para que pessoas que pesquisam na área possam ter outras visões e quem está a fim de pesquisar sobre a área, eu acredito que vai trazer um reflexo muito interessante. Aqui estão alguns dos meus contatos. Fico à disposição para perguntas, que eu não sei se é por aqui, né? Mas acho que é ali no de castigo ali do lado, né? Agradeço, gente. Muito obrigado.